A Bíblia deixa bem claro que para todo aquele que confessa ser um crente, que sacrifício sem obediência é sacrilégio, vida sem pregação é abominação. Note o que nós temos em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. As instruções de Deus ao rei Saul foram claras. Mata os amalequitas e era para destruir todos os seus pertences. Todos. Não levar despojos. Porém, Saul poupou o rei Agag e o melhor das ovelhas. Bois, bezerros gordos e cordeiros. Quando Samuel se encontrou com Saul, na manhã seguinte em Gilgal, Saul, cheio de si, anunciou que havia feito exatamente o que o Senhor havia ordenado. No entanto, nesse momento, um coro de animais começou a cantar, ovelhas balindo e bois mugindo. Bastante vergonhoso. Samuel quis saber, é claro, como as ovelhas poderiam estar balindo se Saul as havia matado. O rei tentou então ocultar sua desobediência ao colocar a culpa no povo e a justificá-lo alegando motivações religiosas. Ele disse: o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor. Foi então que ouviu o profeta gritar as acusações: eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Obediência é mais importante que rituais, sacrifícios e ofertas. Ouvi falar de uma família que tratava sua mãe com desdém e desobediência durante sua vida. Porém, quando ela morreu, eles vestiram seu corpo com um vestido caríssimo de uma famosa marca original. Uma tentativa fútil e desprezível de reparar anos de rebelião e grosseria. Muitas vezes ouvimos de pessoas defenderem posições ou associações em desacordo com a Bíblia, afirmando que assim tem uma influência maior. Deus, porém, não se engana com essas relativações ilusórias. Ele quer nossa obediência. Ele cuidará da nossa esfera de influência. Nós obedecendo, Deus trata de quão longe essa influência vai alcançar para a sua glória. A verdade é que quando somos desobedientes, nossa influência é negativa. Somente quando estamos caminhando em comunhão com o Senhor é que podemos exercer uma influência divina sobre os outros. Sacrifício sem obediência é sacrilégio e se torna algo ainda pior quando disfarçamos nossa desobediência com uma desculpa espiritual ou religiosa. Deus não se deixa enganar. Tenha isto em mente. A obediência precisa vir antes e acima de todas as coisas. Esse é o lema de quem deseja servir e agradar o Senhor. Note as palavras que nós temos aí no versículo. O obedecer é melhor que o sacrificar. O raciocínio ganha outra dimensão. Não obstante, aquilo que é agradável a Deus, somente a disposição mental é, em si mesma, algo bom. Sem essa disposição, a oferta não é boa e não tem nenhum valor. É isso que nós encontramos também registrado em Gênesis capítulo 4, em relação à oferta de Abel e à oferta de Caim. A Bíblia diz que Deus rejeitou rejeitou Caim e a sua oferta. Primeiro rejeitou a pessoa porque a intenção era má. A desobediência, a rebelião e confiança própria que dela resulta também são, portanto, essencialmente semelhantes e se encontram no mesmo patamar moral que a prática pecaminosa da feitiçaria, isto é, da adivinhação a serviço de poderes demoníacos, inimigos da piedade e da idolatria.
No capítulo 15, da onde nós extraímos este versículo de 1 Samuel, Saul é submetido a uma prova final. O Senhor, pela boca de Samuel, envia-o para destruir Amaleque, a maneira do interdito. Eram impiedosos e escarnecidos inimigos do povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 a 19, deixa isso claro. Tinham sido a primeira das nações, a mais importante da região, e sua fama e o seu orgulho, como temos em Números capítulo 24, versículos 7 e 20, eram conhecidos por toda parte, mas eram um povo julgado por Deus. Deus confia agora a Saul o cumprimento de Deuteronômio capítulo 25, versículo 19. Neste caso, todo israelita o acompanha sem receio. Já não se tratava dos seus inimigos internos, que habitualmente minavam as suas forças e aniquilavam a sua coragem. A vitória é completa. Não se trata aqui senão da fidelidade de Deus e de preferir a glória de Deus aos seus próprios interesses. Mas Saul tem medo do povo. O Espírito de Deus diz Saul e o povo, mas Saul diz o povo. E que é para Deus o que pouparam. Mas as nossas desculpas, postos que verdadeiras, servem apenas para a nossa condenação. Saul, não tendo fé, não olhando para Deus, teme mais o povo do que teme a Deus. Que escravo que é incrédulo. Se não é escravo dos seus inimigos, é escravo do povo que parece governar. Saul, infiel a Deus, entre o povo e em presença das bênçãos que o Senhor lhe concede, acaba por ser privado do reino. Não se humilha, não se arrepende, não revela amargura de coração, confessa o seu pecado não confessa o seu pecado na esperança de evitar a punição, todavia, não podendo escapar a ela. Deseja que Samuel o honre, apesar de tudo. Samuel atende o seu pedido, mas depois abandona-o. Tudo é mundano aqui, e Davi aparece em cena, o homem segundo o coração de Deus. Portanto, você que me ouve, você que diz que é salvo, quem você quer ser? Um Saul ou um Davi? Davi teve muitas falhas, mas a Bíblia afirma que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Mesmo com muitas falhas, Davi era um homem que era tocado pela palavra de Deus quando errava, e ele era um homem que se arrependia, demonstrava arrependimento sincero, e ele não continuava na prática daqueles erros, como vemos durante toda a sua vida. Saul já era um homem ímpio, aparência de piedade, mas negava a eficácia, ou seja, a força da piedade na sua vida.